Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje estamos aqui nessa mais uma aulinha de GA para falar sobre esse seguinte tópico aqui: posição relativa de retas e planos, dando continuidade ao estudo de retas e planos, né, que a gente começou na aula anterior. Só um detalhe aqui, gente, essa aula não é difícil, tá? Não é tão complicado, os exercícios também não são tão complicados. É bom dar um pouquinho de ênfase nessa parte aqui, porque se cair um exercício, normalmente não vai ser um exercício difícil, e às vezes vocês podem perder de graça, então vamos lá, né? Não é tanta coisa assim para ficar gastando tanto tempo aqui. Primeira posição que a gente vai ver, né, é entre duas retas, né? A gente vai depois ver entre reta e plano, depois entre planos e planos para terminar. Então vamos primeiro chamar as nossas duas retas de R e S, com vetores diretores R' e S', com essas seguintes coordenadas aqui que não vão ser tão úteis aqui, né, por enquanto. A1, B1, C1, A2, B2, C2, né? E vamos também pegar dois pontos, A e B. O A pertence ao R, a reta R, e o B pertence à reta S, tá? Então a gente vai ter três possibilidades de posição relativa entre as retas aqui, né? No item 1, a gente vai ter retas reversas, né? O que são retas reversas? São retas não coplanares. E o que são retas não coplanares? São retas que não estão no mesmo plano, né? Coplanar indica estar no mesmo plano, então não coplanar não está no mesmo plano. E são retas reversas, tá? E para duas retas serem reversas, a gente vai ter que ter a seguinte especificidade, né? Os vetores diretores das duas retas e um vetor que é formado por dois pontos, né? Um de cada reta, nesse caso aqui é o vetor AB, porque o A pertence a R e o B pertence a S, certo? Esses três vetores juntos têm que ser LI, ou seja, linearmente independentes. Não sei se vocês vão lembrar, espero que lembrem de dependência linear, mas quando são três vetores, a gente tem sempre que pensar num garfo, né? Num garfo de cozinha, no caso. Caso sejam LI, quer dizer que o garfo está torto, tem um dente para cima ou para baixo, o que indica que os vetores não estão no mesmo plano, eles não são paralelos ao mesmo plano, todos juntos, certo? Se for LD, é um garfo certinho, então os três vetores estão no mesmo plano certinho, certo? E nesse caso, vamos pegar esse desenho aqui que eu fiz, né? No caso, a gente vai ter esse plano aqui com a reta R e esse plano aqui com a reta S. Claramente, as retas, então, já são não coplanares, ou seja, são reversas, né? E eu vou mostrar só o desenho dos vetores aqui, né? Aqui está o vetorzinho R, diretor da reta R, o vetorzinho S, diretor da reta S, e o vetorzinho AB, que é o que liga o ponto A da reta R e o ponto B da reta S, desculpa. E claramente pelo desenho aqui você percebe que os três vetores juntos, eles não estão no mesmo plano, né? Esse vetor está para cá, né? Enquanto o S está para cá e o R está para cá, certo? É basicamente isso. No segundo item, a gente vai ver retas paralelas, né? Só um detalhe, gente, retas paralelas implicam coplanaridade, certo? Ou seja, se você vai analisar se as retas são paralelas ou concorrentes também, que é o próximo item, as retas têm que ser coplanares, certo? Ou seja, as retas podem ser ou coplanares ou não coplanares, certo? Se for coplanares, elas vão poder ser paralelas ou concorrentes, que é o item 3, certo? Então, ou seja, no item 2, analisar se as retas são paralelas já está indicando que elas são coplanares, elas são no mesmo plano. E para isso, você tem que ver se elas são, se os vetores diretores delas são LD ou LI, certo? Se for LD, vão ser paralelas, certo? Um contra-exemplo aqui de quando elas não são paralelas é que, por exemplo, ó, reta R aqui com o vetor diretor aqui, reta S aqui com o vetor diretor S aqui. Claramente, os vetores diretores R e S são LI porque eles não estão paralelos à mesma reta automaticamente. Lembra disso, né? Para você ver se dois vetores, no caso, são LD ou LI, você tem que ver se eles são paralelos a uma mesma reta juntos, no caso, né? E aqui não são, então as retas não são paralelas, né? No caso que forem paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. Aí você tem que ver a equação, tem que ver os pontos, tem que ver essas coisas certinho, né? Pegando um exemplo aqui lá de geometria analítica no ensino médio, que a gente mexe muito com o 2D, com as retas em duas dimensões, no plano XY, você percebe que elas são concorrentes, são paralelas, distintas, elas diferem de alguma coisinha aqui, né? E diferem do quê? De uma alturinha que eu chamei de φ, aqui no caso, no eixo Y, né? Poderia ser no eixo X também, enfim. Depende de como está desenhado aqui, né? Então é isso, elas vão diferir de alguma coisa. Quando forem coincidentes, as retas são exatamente iguais, né? As equações vão ser iguais, os pontos vão ser todos iguais, né? Agora, no caso de serem distintas, aí muda um pouquinho, né? Aqui, no caso, muda essa alturinha, por exemplo, aqui no plano XY. No espaço 3D que a gente está mexendo aqui, vai mudar as equações e muitas coisas, né? Então, é só você ver essas coisas. No item 3, para terminar, retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Que se encontram num ponto, né? Então, é isso aqui. É como se as retas formassem um X, né? A intersecção delas, a intersecção das duas retas aqui, é igual a 1
ponto, certo? É isso aqui. E como eu disse anteriormente, né, para elas serem concorrentes, elas precisam ser duas coisas. Coplanares, já falei isso, né? No caso aqui, ó, vamos desenhar um planozinho aqui, né? Elas têm que estar no mesmo plano para serem concorrentes, esse X aqui. E não paralelas. Ou seja, gente, quando duas retas são coplanares, elas podem ser ou concorrentes, se encontrarem no mesmo ponto, formam um X, ou paralelas. Elas não vão se encontrar em nenhum ponto, certo? Então, para ser coplanar, a gente tem que ter o contrário do item 1. O item 1 falava que esses três vetores têm que ser LI. Aqui a gente vai ter que ser LD. Nesse caso, o vetorzinho R, o S e o AB tem que ser um garfo certinho. Tem que ser tudo para ser LD, eles têm que estar todos no mesmo plano, certo? E isso vai indicar que é coplanar, certo? E para a CLI, o contrário do item 2. Que então os vetores R e S eles têm que ser LI. Ou seja, eles têm que ser esse caso aqui, ó, que eu desenhei anteriormente. Se você prolongar essa reta R aqui e a reta S aqui, elas vão se encontrar em um mesmo ponto, certo? Então isso vai indicar que elas são não só coplanares, mas também não paralelas, ou seja, concorrentes, certo? Então vamos lá. Era isso sobre reta e reta. Agora o item 2, posição relativa entre uma reta e um plano, né? Vamos primeiro chamar a nossa reta de R e nosso plano de π, certo? Para a gente poder usar essa nomenclatura certinha. A gente então vai ter três possibilidades de posição entre essa reta R e esse plano π. Paralela, paralelos, concorrentes e contido um no outro, certo? Uma reta R paralela a um plano, qual que vai ser a intersecção entre esses dois caras? Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho em geometria 3D, não tem outro jeito. Se você pega um plano aqui, por exemplo, e uma reta paralela a ele, aqui embaixo, aqui em cima e tudo mais, a intersecção é vazia, nenhum ponto em comum. Concorrente, só um detalhe aqui, ó, esse símbolozinho aqui é uma barrinha horizontal com 3 tracinhos saindo debaixo dele. Esse aqui é o símbolo de concorrência. Poderia ter usado anteriormente para indicar retas concorrentes, mas não usei. Mas esse símbolo aqui é o de concorrência. Então, quando uma reta concorre a um plano, qual é a intersecção? Um único ponto. É só pensar num plano aqui na minha mão e uma reta furando a minha mão. Vai indicar um ponto como intersecção. E quando a reta for contida no plano, quer dizer então que, por exemplo, o plano está aqui e a reta está em cima do plano, né? Tá dentro do plano, né? Então a interseção são infinitos pontos, porque a reta tem infinitos pontos, né? Então, enfim. E aí para você ver, para você descobrir qual que é qual aqui no caso, né? Você vai ter que ver o vetor diretor da reta R, que eu vou chamar de R', e o vetor normal ao plano π, que eu vou chamar de N'. Lembrando que o vetor normal a um plano é aquele vetor não nulo, que é perpendicular ou ortogonal, tanto faz, a todo vetor paralelo a esse plano, certo? Vetor perpendicular, basicamente, né? Para você ver, então, se a reta é concorrente ao plano, é só você pegar o vetor diretor da reta R, o vetor normal ao plano π, e você tem que verificar que eles não são perpendiculares. Esse T aqui invertido é o símbolo de perpendicularismo, né? Quando você corta ele assim, é o símbolo de não perpendicular. E esse desenho, e isso aqui indica esse desenho aqui. Por exemplo, pega o plano aqui, a reta está furando aqui, claramente pelo desenho, o vetor diretor aqui tem que ser paralelo à reta R, o vetor normal tem que ser perpendicular ao plano π, né? Claramente pelo desenho você percebe que esses dois vetores não são perpendiculares, então a reta e o plano são concorrentes. E para você ver se eles são, ou se a reta e o plano a reta está contida no plano ou se eles são paralelos, é só você ver se são perpendiculares esses dois vetores, né? O contrário. Ou seja, pega aqui uma reta R e o plano π, claramente pelo desenho, né? O vetor aqui tem que ser paralelo à reta R e o vetor N que tem que ser normal ao plano π. Pelo desenho você percebe que eles são perpendiculares. Se você prolongar esse vetor N aqui em cima, você vai perceber pelo desenho aqui que eles são perpendiculares. Isso indica, então, que ou é contido ou é paralelo. Aí você vai terminar de ver isso pelas equações e por aí vai, né? Outro detalhe aqui, né? Se a gente conhecer o vetor R, que é o diretor de R, e os vetores da reta R, e os vetores UV, que são os diretores do plano π, lá atrás a gente viu lá na aula anterior que toda reta tem um vetor diretor, que eu estou chamando aqui de R', e todo plano tem dois vetores diretores, que eu estou chamando de U e de V. Então, se a gente conhecer esses três vetores diretores, a gente pode falar o quê? Que para ser paralelo a reta e o plano, esses três vetores têm que ser LD. Para ser concorrente, tem que ser LI. É a mesma história de anteriormente, né? Para ser paralelo, tem que ser um garfo, com os dentes certinhos, né? Todos os três vetores no mesmo plano. Paralelos ao mesmo plano, para ser mais exato, né? Concorrente,
tem que ser um gráfico com 3 pontas, né? Como se fosse isso aqui mesmo, né? Tipo, a gente teria aqui os vetores diretores aqui, U e V, e esse vetor R aqui, ele está saindo do plano, então quer dizer que os três vetores são LI, portanto, a reta concorre ao plano, certo? Para terminar, a última posição relativa que a gente vai ter é entre dois planos, né? Esse aqui é bem rápido, porque não tem muito o que falar. Vamos pegar dois planos π1 e π2, sendo que o π1 tem essa equação geral aqui e o π2 tem essa equação geral aqui, tá? Aí então a gente vai ter, lembra disso, né, gente? Isso aqui eu dei muita ênfase na aula anterior. Se, por exemplo, o π1 tem a equação geral A1, B1, A1x, B1y, C1z, D1 igual a 0, então quer dizer que o vetor normal a ele, que eu vou chamar de N1, é A1, B1, C1. Você pega esses coeficientes aqui, né? Lembre-se disso. Mesma coisa para o π2, A2, B2, C2, você pega aqui para o N2, certo? Ou seja, então esses são os vetores normais aos planos π1 e π2 que eu estou mexendo aqui, certo? Primeira possibilidade, se esses dois vetores forem LD, certo? Se eles forem paralelos a uma mesma reta, quer dizer que os planos são paralelos, certo? Então, nesses desenhos aqui, a gente percebe claramente, né? Os planos aqui são paralelos pelos desenhos, e nesse caso, esses dois vetores, o N1 e o N2, eles são LD entre si, né? No caso, esse conjuntinho de vetores são LD. Por que isso? Porque eles são paralelos a uma mesma reta. Você passa uma reta aqui, por exemplo, ó, que eu estou fazendo pontilhado, tanto ele quanto ele são paralelos. O que quer dizer isso? Mais a fundo ainda, na verdade, né? Que esses dois vetores são múltiplos um do outro. Isso é a definição mais algébrica, né, de CLD. Eles são múltiplos um do outro. Quando são dois vetores, no caso, né? Quando são dois vetores. E aí, no caso, sendo paralelos os planos, eles podem ser ou coincidentes, quer dizer que o plano π1 é igual ao π2. Nesse caso, o plano π1 estaria em cima aqui, né? Seria a mesma coisa, seria a mesma equação geral. Ou eles são distintos, né? A intersecção deles vai ser vazia, porque eles não têm nenhum ponto em comum, certo? Então, seria isso. O segundo item aqui, se esse mesmo conjuntinho de vetores for agora LI, né? Então, quer dizer que eles são concorrentes. Aqui nesse desenho, mostra claramente, eu tentei desenhar da melhor forma possível, né? O plano π1 e o plano π2. Você percebe pelo desenho aqui que eles vão ser que os planos são concorrentes. Eles concorrem nisso aqui, ó. E já adiantando, a interseção de dois planos, quando eles são concorrentes, é uma reta, certo? Quando os dois planos são concorrentes, a intersecção é uma reta. Diferentemente da intersecção entre duas retas, entre uma reta e um plano, que no caso é um ponto. Aqui, no caso, a intersecção é uma reta, né? E você percebe que esses dois vetores, eles não são paralelos a uma mesma reta, né? No caso, os vetorizinhos normais. Portanto, eles são LI e, portanto, né? Consequentemente, os dois planos são concorrentes, certo? Gente, então era isso por essa aula hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E, como eu disse anteriormente no começo da aula, essa parte aqui não é tão importante assim, mas é bom saber, porque se cair um exercício, não vai ser um exercício tão difícil, então não é bom perder de graça um exercício desse tipo. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu!